Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante: política. E aí, a Igreja Adventista, como se posiciona em relação à política? Nós vamos falar sobre isso. Você que tem a sua dúvida pode mandar para mim aqui no canal, no meu Instagram que está aparecendo aí. Mande o seu vídeo com a sua pergunta e nós vamos responder você aqui no canal, tá bom? Fica com a gente até o final desse vídeo, compartilha com seus colegas, com seus amigos, deixa o seu like, se inscreva no canal e Deus abençoe você. Fica com a gente até o final aí. Eu sou o Gladstone, aqui de Brasília, gerenciador da página História para Cristo do Instagram, e eu gostaria de saber qual é o posicionamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, se ela é apolítica ou apartidária. Gostaria que o senhor falasse qual é a diferença dos dois aspectos. Fala sério, pastor! Muito obrigado, Gladstone, por sua pergunta. Que pergunta boa! E no período em que nós estamos vivendo agora, excelência, aí é que a coisa fica boa mesmo para responder. E a pergunta é pertinente. A Igreja Adventista, ela é apolítica ou apartidária? Vai ser um vídeo curto, um vídeo direto ao ponto, e eu vou passar para você o posicionamento da igreja. A igreja não é apolítica, ela é apartidária. E o que é o quê? Vamos lá. A igreja não é apolítica, ou seja, a Igreja Adventista ela não é contra a política. A Igreja Adventista não se posiciona contra a política. A Igreja Adventista ela não é oficialmente filiada a partido algum e nem diz em que partido o seu membro deve votar. Então, a Igreja Adventista, ela não vai, por exemplo, dizer que a política é maléfica, que a política é terrível, que nós não devemos nos envolver com a política, que a política é coisa do diabo. Não, a Igreja Adventista não age dessa maneira. Nós entendemos que ao longo da história, Deus usou vários líderes em meios políticos. Por exemplo, nós podemos citar a rainha Esté, político ou não, né? Daniel, que foi e seus companheiros ali foram estadistas, né? Foram governadores ali na região, né? Pessoas conselheiros do rei. Nós tivemos José no Egito, que foi governador de todo o Egito, exercendo uma função política de grande importância no reino ali do Egito. Então nós tivemos várias pessoas que exerceram posições políticas. Então a Igreja Adventista não é contra a política, tá? Agora a Igreja Adventista, ela é apartidária. Então veja, a Igreja Adventista jamais vai dizer para o membro qual partido que ele tem que votar, ou usar o púlpito para dizer se o membro deve votar em A ou votar em B. A Igreja Adventista não usa o seu púlpito e nem oferece o seu púlpito para políticos fazerem suas campanhas. É por isso que quando um membro da igreja resolve se candidatar a vereador, prefeito, governador, seja lá que cargo for, se ele tiver uma função na igreja, ele entrega a função imediatamente. Ele entrega o cargo. Por exemplo, ele é ancião da igreja, então ele entrega a sua função de ancião. Ele não pode continuar à frente como líder. Mas por quê, pastor? Porque naturalmente, como líder, ele está à frente da igreja. E para não correr o risco de misturar as coisas, a igreja já com medida de prevenção pede que ele afaste-se dos cargos. Percebe? Então a Igreja Adventista não oferece o seu púlpito para servir de palanque político. O indivíduo ir lá, pedir voto, ir lá, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. Não. Eu, como pastor, já recebi visita de vários políticos. O ano passado mesmo, ou foi o ano retrasado, acho que foi o ano passado, eu estava no meu escritório na igreja e recebi a visita de um político, um camarada que estava se candidatando. E ele veio me pedir meu apoio. Pastor, eu quero comprar um terreno para você construir a igreja, eu vou lhe dar tantos. E eu tô aqui só observando. E aí? Como é que é? Vá, termina a história. E ele lá, eu vou comprar um terreno em tal lugar, eu vou construir a igreja para você. Eu digo assim, eu não tinha pedido nada. E ele tá lá falando. Você só precisa me conseguir X votos, não sei quantos mil votos lá, dos membros de sua igreja. Aí quando ele terminou, eu disse, terminou? Terminei. Amigo,
Eu agradeço o seu presente, sua boa vontade, e você querer comprar igreja e terreno para construir igreja. A gente agradece de coração. Não estamos precisando desses seus préstimos em troca de votos. Nós não fazemos assim. A nossa igreja não cede púlpito para político ir lá fazer as suas propagandas. Então, a igreja ela não é apolítica, mas ela é apartidária. Ela não se filia a partido e nem aconselha se o membro A deve votar no candidato A ou no candidato B. Desaconselhamos também que líderes da igreja usem o púlpito, mesmo aqueles que não estão como candidatos, a ficarem usando do momento da pregação, do momento da explanação da palavra, usarem os púlpitos para dizer que deve votar em A ou B. Tá? Então, infelizmente, em períodos de política, os ânimos meio que ficam acirrados. E sempre tem um irmãozinho sem noção, algum, não é, que ainda não está precisando tomar um chá da videira verdadeira, um chazinho que ele não tomou, e ele vai lá para frente e começa a pregar a Bíblia e fala um texto bíblico e explana uma coisa ou outra da palavra de Deus, e daqui a pouco, porque o candidato fulano, por exemplo, não é um candidato cristão, não faz isso, não vote nele. Agora já o candidato fulano, você deve votar porque ele tem isso, ele tem aquilo. Não. Nossa igreja não trabalha dessa forma. Púlpito não é lugar para discurso político. Pastor, então você deve deixar as ovelhas na ignorância? Quando um pastor prega a palavra de verdade e os membros entendem de verdade qual o seu papel aqui neste mundo, qual a sua função aqui neste mundo, quais são as atribuições de um cristão e o que um cristão deve realmente viver, quando o membro entende isso, então ele vai olhar para os políticos e vai fazer a escolha daquele político que ele vê se enquadrar melhor, que ele percebe que se enquadra melhor naquilo que ele entende como um cristão bíblico. Ok? Então eu sou um cristão. Eu aceito a Bíblia como a minha regra de fé. Eu olho para os partidos, vejo quem são os candidatos e vou observar quais dos candidatos estão próximos daquele ideal que eu, como cristão, advogo. Então, eu sou um cristão, eu tenho valores que eu defendo. Ok, então eu vou olhar para os políticos e, com base naquilo que eu, como cristão, sou, eu vou fazer a minha escolha. E é assim, tão somente assim que nós instruímos o nosso povo, a nossa igreja. Os membros, eles devem ser bíblicos, conhecer Bíblia, se aprofundar na palavra de Deus. Quando o membro conhece Bíblia, quando ele conhece a palavra de Deus, você não precisa ficar lá na frente, vote não sei quem, vote no de cá, não vote nesse não vote naquele não. Não, basta você simplesmente ensinar a Bíblia. Se os membros ouvirem, se eles entenderem, eles vão saber qual caminho tomar. A igreja não é apolítica, mas ela é apartidária. Ela não deve ficar influenciando o membro a votar em A ou B. Ficou claro? Que Deus abençoe vocês e espero que esse vídeo seja útil para aqueles que me acompanham aqui.